Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. O cancro da próstata é o tipo de cancro mais comum entre os homens portugueses e afeta sobretudo aqueles que têm mais de 65 anos, sobretudo se tiverem histórico familiar. Quando os sintomas surgem, podem ser semelhantes aos da hiperplasia benigna da próstata, como dificuldade em urinar e necessidade de fazê-lo com mais frequência. Daí que seja tão importante o diagnóstico precoce e urgente a chamada de atenção para os exames e a consulta médica realizados com regularidade a partir dos 50 anos de idade. O Haja Saúde de hoje é dedicada à saúde da próstata e, para conversar connosco sobre este órgão masculino, senta-se no consultório o urologista João Carlos Rabrindanate Dias. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É com muito gosto que aqui estou a falar deste tema que diz respeito a todos, no fundo, às sociedades, não é? É um prazer recebê-lo. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutor, peço-lhe antes de mais que se apresente e a razão por que escolheu esta especialidade. Hoje é diretor do Serviço de Urologia da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que funciona aqui no Hospital de Tomar. Nós estamos hoje a gravar na biblioteca do Hospital de Tomar. Doutor, por favor, pode apresentar-se? Sim, chamo-me João Carlos Dias, fiz a formação académica em Lisboa, na Faculdade de Ciências Médicas de Licenciatura e depois a especialidade no Hospital Polivalente. Tendo terminado no ano de 2000, decidi vir aqui para esta zona porque considero que as populações fora dos grandes centros urbanos também necessitam de cuidados de saúde e bem-estar e os médicos têm de também descentralizar um bocadinho as suas atenções para proporcionar a todos os cidadãos, neste caso do nosso país, uma qualidade de saúde idêntica. E porquê a urologia? Eu escolhi a urologia porque a urologia é uma especialidade muito aliciante. Não troco a urologia por nenhuma especialidade de medicina neste momento, embora, como deve calcular, quando nós escolhemos as especialidades não temos ainda uma noção a prática da especialidade. Portanto, é sempre um bocadinho tiro no escuro, um bocado arriscado. Sabemos a teoria da especialidade, mas não sabemos a prática, não é? Que vamos adquirindo com o tempo. Mas, passado logo alguns anos, vislumbrei perante outras opções que tinha feito uma boa escolha e realmente neste momento, já há algum tempo para aqui, que considero que não troco a urologia, apesar de mesmo já ter tido contatos com outro tipo de especialidades, contatos informais, não é? Não troco a urologia por nenhuma outra especialidade, assim como também costumo dizer que não troco a medicina, ou neste caso ser médico, por nenhuma outra profissão. E o que é que volto a perguntar, mas o que é que o atrai na urologia? Sim. São os órgãos de que trata a urologia? É a abordagem com os pacientes? O que é? Olha, os órgãos sim, mas a urologia em si é uma especialidade muito versátil, muito pouco monótona, isto é, os urologistas têm uma área de atuação muito grande. Se uma pessoa quiser dedicar-se só a fazer consultas, pode fazê-lo. Se quiser dedicar-se à área de exames, também temos uma panóplia de exames complementares específicos da urologia que permite que o urologista faça isso. A maior parte dos urologistas, claro, faz tudo, não é? Consultas, exames e operações, claro, intervenções cirúrgicas.
Na área da intervenção cirúrgica, também a diversidade de métodos de atuação é muito grande e isso torna realmente a urologia uma especialidade muito atrativa, pelo menos para mim, porque podemos atuar em termos de intervenções cirúrgicas como um método clássico, tradicional, com incisão, podemos atuar sem incisão, por via endoscópica percutânea, por via endoscópica utilizando orifícios naturais, por via laparoscópica, neste momento, claro, por via laparoscópica com assistência do robô, a chamada cirurgia robótica, e esse tipo de abordagem multifacetada da urologia atrai-me. À parte, claro, os órgãos que tratamos e à parte também o tipo de patologia da urologia que torna, apesar, claro, de ter limitações, como toda a medicina tem, não é? Como eu costumo dizer, no dia em que o médico souber tudo, as pessoas deixam de morrer, tornam-se imortais. Portanto, enquanto a medicina tiver limitações, as pessoas morrem, e a urologia também as terá, mas é uma especialidade muito gratificante. Isto é, os resultados perante outras especialidades como contatei, considero que são muito gratificantes. As pessoas ficam muito satisfeitas quando indicamos bem um exame a fazer, quando indicamos bem uma opção terapêutica, aí está a chave do sucesso. E considero que os doentes ficam muito gratificados, quer seja livres do seu problema de saúde em termos de doença, porque nem sempre tratamos doença, não é? Muitas vezes tratamos as pessoas para melhorar a qualidade de vida. Claro, para um aconselhamento, enfim, para o cotidiano, Sim, para a vida cotidiana. Exatamente. E, por outro lado, para melhorar a qualidade de vida. E nós temos várias áreas na urologia em que melhoramos a qualidade de vida só. Estou a falar da incontinência urinária feminina, por exemplo, ou masculina. A incontinência urinária não é doença, é um problema de saúde, de bem-estar. E temos métodos terapêuticos evoluidíssimos e minimamente invasivos que realmente tornam essas pessoas com uma qualidade de vida totalmente diferente. Estou a falar da própria sintomatologia, que já falou, da hiperplasia benigna da próstata. No fundo, a hiperplasia benigna da próstata não é nenhuma doença. A hiperplasia benigna da próstata faz parte do processo de envelhecimento. Portanto, do é homem. um aumento do tamanho da próstata. É um aumento do tamanho da próstata, consequente a saber-se hoje que a partir dos 20 anos no homem normal há uma proliferação celular da própria glândula prostática. A partir dos 20 anos? A partir dos 20 anos. Isto, logicamente, já existe hiperplasia. Portanto, a partir dos 20 anos, pode dizer que o homem já tem hiperplasia, nem que seja histológica, em termos histológicos. O que quer dizer isto, doutor? Vamos explicar por miúdos, traduzir por miúdos. Quer dizer que as células da próstata começam a proliferar de uma forma controlada, que é o que distingue a hiperplasia da neoplasia, quando as células proliferam de uma forma E, portanto, controlada. Os tecidos começam a aumentar. A aumentar de volume, exatamente. Mas antes de aumentar de volume, há um aumento de número e de tamanho das células, que se chama hiperplasia. E depois, com o passar dos anos, é claro que o aumento de volume acontece inexoravelmente. Não se sabe neste momento é porque que esse aumento de volume, que é inevitável ao longo dos anos, é mais rápido nos homens do que noutros. Isto é, a próstata cresce mais rapidamente nos homens do que noutros. Não se sabe bem ainda o motivo por que isso aconteça. Calcula-se que sejam por fatores genéticos, por fatores Os tais fatores familiares. Os tais fatores familiares, exatamente. A próstata tem aproximadamente o tamanho de uma noz, circunda a uretra e o tubo que transporta a urina para fora do corpo. Vamos explicar onde é que se situa claramente. Assim, a próstata situa-se no pequeno escavato pélvico, como se chama, o escavato pélvico baixo, abaixo da bexiga, à frente do reto, atrás da síntese púbica, portanto no interior do corpo. Não é acessível, claro, à palpação do próprio, embora já tenha tido doentes, um ou outro, que me tenha referido que fazem o autotoque retal. Também, com alguma habilidade, conseguir-se-á, mas não é Portanto, fácil. com a introdução dos dedos. Do dedo através do ânus. Porque nós palpamos a próstata através do reto, não é? Através da parede retal anterior, porque, como eu disse, a próstata está à frente do reto, abaixo da bexiga e atrás da síntese púbica, acima do pavimento pélvico, do que se chama pavimento pélvico ou
períneo, por outras palavras, períneo. É essa a localização da próstata. A próstata produz um líquido que compõe parte do esperma, ajudando a nutrir e a transportar os espermatozoides. Isto é o que eu leio como leiga. Pode o doutor explicar qual é a sua função principal? A função principal da próstata é esta? Pode completar aquilo que eu disse? Não completo, disse tudo. Realmente a próstata, como eu costumo dizer na gíria, e é uma expressão minha, não tem tradução na literatura, a próstata, enfim, em termos filosóficos, não tem uma função primordial, a não ser para a fertilidade, mas como sabemos há pessoas que até não têm interesse em ter filhos, e a partir de uma certa idade só serve para dar chatices. Aí é que está a grande questão do que é, no meu sentido, a função da próstata. Como disse muito bem, a próstata segrega um líquido que vai juntar-se ao esperma e que vai enriquecer o esperma para os espermatozoides tornarem-se mais férteis. No fundo, foi o que acabou de dizer. E a função é essa, é tornar o esperma mais fértil, fertilizar o esperma, por assim dizer. E esta função tem a importância que tem, claro, para a procriação e perpetuação da espécie, mas a partir de uma certa idade, como todos nós sabemos, as pessoas deixam de ter o interesse em ter filhos e, nessa altura, a próstata deixa de ter a sua função. Poderia não existir. Há aqui uma, tal como o cancro da mama ou os cancros ligados ao sistema reprodutivo feminino, há uma questão polémica que é, eventualmente, enfim, são insondáveis os mistérios do corpo humano, não é? E do cancro ainda é um grande enigma. Mas há quem especule que, de facto, o próprio organismo, não havendo função para estes órgãos, o próprio organismo produz células que os rejeitam. Não sei qual é a sua posição relativamente a isso. Exatamente, tocou num assunto-chave, porque comparou com um órgão, podemos chamar um órgão feminino, na verdade a exceção não será, mas é uma estrutura feminina que são as mamas. O cancro da próstata tem uma analogia muito grande com o cancro da mama, em várias razões. A principal porque é um tumor ligado à própria hormona do homem, isto é, a hormona do homem, como sabemos, é a testosterona, e o cancro da próstata foi descoberto já há muitos anos, valeu até o prémio Nobel ao seu descobridor, por assim dizer, que foi o Charles Huggins, que o cancro da próstata é dependente da hormona masculina, que é a testosterona, tal qual o cancro da mama, na maior parte das vezes, é dependente da hormona feminina, que são os estrogénios. Portanto, a analogia é grande, são cancros hormonodependentes. E, como disse muito bem, é paradoxal que o nosso corpo produza substâncias que são essenciais, os estrogénios são importantes para a mulher e a testosterona é importante para o homem, que se vão virar contra depois o nosso organismo. Portanto, é paradoxal, mas é verdade, o nosso corpo é perfeito, mas não tanto. Tem alguns mecanismos paradoxais, e esse tipo de comparação é muito válida, porque, como sabemos, tal como para o cancro da mama, que às vezes se utilizam, a par da cirurgia e da radioterapia e da quimioterapia, se utilizam também medicamentos que vão controlar as hormonas. No homem também se utiliza a terapia hormonal. Faz isso para o cancro da próstata. Pois, portanto, é como vivemos mais tempo, não é? Estamos, no fundo, a contrariar a própria natureza. Não é? É inegável que nós estamos a ir um bocadinho contra a natura, vivendo tanto tempo. Se nós pensarmos, ainda há poucos séculos vivíamos muito menos tempo, procriava-se muito mais cedo. Claro, é isso mesmo. A longevidade realmente é um dado adquirido, como é de conhecimento geral. Neste momento sabe-se, conhece, que a longevidade mesmo nos países menos desenvolvidos também está a aumentar, está-se a assistir esse crescimento da longevidade, e a medicina tem de se adaptar realmente cada vez mais a sociedades mais envelhecidas e tratar os problemas das pessoas mais velhas, porque realmente a medicina tende a acompanhar, porque não vale a pena envelhecer só por envelhecer.
vale a pena envelhecer com qualidade e com saúde, não é? E, portanto, se a medicina não proporcionar isso, penso que não terá benefício o aumento de anos de vida que não seja acompanhado do aumento de cuidados de saúde proporcionalmente, não é? Claro. Embora a próstata esteja localizada perto dos órgãos responsáveis pela ereção, um aumento benigno, ou até mesmo o cancro da próstata, geralmente não afeta diretamente a função erétil. Ou afeta, doutor? Não, é essa confusão, que realmente é uma das confusões que se faz. Dos mitos, não é? Dos mitos. Não, a função sexual, por assim dizer, a função sexual masculina tem 4 componentes, não só a função erétil. Tem desde logo a função do desejo, que é a libídica, tem a função erétil, sim, tem a função ejaculatória e tem a função orgásmica. São 4 componentes da função sexual masculina totalmente independentes, que não têm relação uns com os outros. Por outro lado, a função sexual masculina tem pouca relação com os problemas da próstata. A próstata, como dissemos há momentos, ou referimos há momentos, tem realmente essa importância de produzir a tal substância que vai liquefazer o esperma e torná-lo mais rico, mas não interfere em nenhum dos componentes da função sexual masculina. Em certos casos de cancro da próstata, não são todos, geralmente casos de doença avançada, doença em pessoas já a partir de uma certa idade, utiliza-se realmente a manipulação hormonal para tratar o cancro da próstata. Como também disse há momentos, já quem preconizou esse tipo de tratamento teve o prémio Nobel, foi o Huggins, o senhor inglês, que descobriu que retirando a testosterona controlava-se o cancro da próstata. É óbvio que neste momento não se utiliza esse tipo de tratamentos para todos os casos. Muitas vezes utilizamos outro tipo de tratamentos curativos, porque esse tratamento não é curativo. Embora, claro, qualquer tipo de tratamento para o cancro da próstata pode ter, não pela via hormonal, mas pela via de danificação dos nervos da ereção, pode ter implicações na função sexual. Mas ter o cancro, as doenças da próstata como etiologia da função sexual não existe. Isto é, a função sexual, ou a disfunção, melhor dizendo, sexual masculina, principalmente a disfunção erétil, a disfunção erétil é geralmente de origem multifatorial, tem a ver com aquilo que sabemos que é o passar dos anos, no fundo, o envelhecimento, o aging male, não é? Tem a ver com o passar dos anos, tem a ver com o decréscimo que vai acontecendo ao longo do tempo natural da testosterona, que se chama de hipogonadismo do aging male, tem a ver com os fenómenos da arteriosclerose que também acontecem com a idade, como sabemos, neste caso é que nos homens e nas mulheres, mas os homens também têm os fenómenos da arteriosclerose, que vão fazer com que as artérias penianas, que são muito delicadas e de pequeno calibre, facilmente fiquem com o processo de arteriosclerose e ficam, por assim dizer, entupidas, como as pessoas dizem. E então o sangue não consegue chegar como devia ao pênis. E é esse mecanismo principal, multifatorial, o envelhecimento, a diminuição da testosterona, o fenómeno da arteriosclerose, que todos nós sabemos que tem fatores de risco, a parte da arteriosclerose, que, no fundo os fatores de risco da disfunção erétil são fatores de risco da arteriosclerose, que são a hipertensão arterial, o tabagismo, a obesidade, a diabetes. Tudo o que sabemos que faz mal, consoante vamos envelhecendo. Exatamente, e que tudo aquilo que vai promover a arteriosclerose vai depois provocar potencialmente a disfunção erétil no homem a partir de uma certa idade, não é? E, portanto, não é preciso justificar essa questão. A próstata não tem uma relação direta com a função sexual, a não ser certos tipos de tratamento do cancro da próstata que podem ter realmente influência depois na função sexual masculina. É óbvio que o grande responsável neste momento pela grande impulsão, por assim dizer, no diagnóstico do cancro da próstata, o grande responsável foi a descoberta de um marcador tumoral fabuloso, que é o PSA, não é? O PSA, que foi descoberto, penso eu, há cerca de 3 décadas, veio revolucionar completamente a abordagem das doenças da próstata, mais concretamente do cancro da próstata. Como o BRCA como o BRCA no cancro da mama, como os BRCAs. Sim, exatamente. Apesar de o PSA é o marcador tumoral de todos os marcadores que conhecem mais próximo do marcador tumoral ideal que existe.
apesar de ter os seus defeitos, mas é um marcador tumoral muito próximo do ideal, porque tem pouca percentagem de falsos positivos e pouca percentagem de falsos negativos, embora ainda tenha alguma, por isso é que não é o marcador tumoral ideal. O marcador tumoral ideal será aquele que só está alto quando há cancro e não está alto quando não há cancro, e não é o caso. Há situações em que o PSA pode estar alto e não haver cancro, assim como algumas situações, felizmente muito raras, correspondem a cerca de 2 a 3% dos cancros da próstata que não produzem PSA, em que já tive, na minha experiência, alguns casos desses, em que, felizmente, como disse, são situações muito raras, em que o tumor é tão indiferenciado que não produz PSA. E neste caso são dados falsos positivos que podem, falsos negativos que podem realmente confundir o diagnóstico. Mas nós em medicina sabemos que não podemos ligar às raridades, ligamos ao que é o mais frequente. E em termos de frequência, o PSA é um ótimo marcador tumoral e vai revolucionar completamente a abordagem das doenças da próstata, de tal forma que permite o homem, a partir dos 50 anos, como acabou de dizer na sua introdução, poder rastrear, por assim dizer, ao longo da sua vida, uma evolução potencial para um cancro da próstata, de forma a que possa ser detectado precocemente, antes de surgirem os tais sintomas que também referiu, porque geralmente quando surgem os sintomas já a doença está avançada. Portanto, o ideal será diagnosticar antes de aparecer os sintomas, e aí o PSA tem um papel fundamental. Portanto, a partir dos 50 anos, consultas regulares, avaliação através do PSA, antigeno prostático específico, é o nome, não é? Sim. Traduzindo também, muito bem. E sem medos. Em alguns casos é necessário fazer biópsia, não é, doutor? E eventualmente terá que ser feita biópsia ou não? Sim, muito antes de chegar aí, não podemos esquecer que hoje em dia há um exame que já vai fazendo parte também do nosso arsenal de exames, que é a ressonância magnética. Temos outro tipo de abordagem antes de chegarmos às biópsias, porque a biópsia da próstata, temos de ter essa ideia, é um exame invasivo que implica a extração de fragmentos de próstata para análise de tecido. Tem riscos, como qualquer exame ou tratamento invasivo, riscos potenciais de hemorragia, de infecção da próstata. Portanto, só se deve fazer uma biópsia da próstata quando os indícios sejam muito fortes. Eu costumo dizer que isto é quase como no direito, na justiça. Quando os indícios são muito fortes, podemos, por assim dizer, constituir alguém erguido, não é? E aqui também, só quando os indícios são muito fortes é que devemos avançar para as biópsias da próstata. Que indícios são esses? Em primeiro lugar, os 2 exames fundamentais que temos, que fazem parte das guidelines atuais americanas e europeias. Ao contrário do que muita gente pensa, a ecografia não é um desses exames, porque as pessoas estão muito habituadas a fazer a ecografia da próstata. Os 2 exames a que me refiro são, já falei, o PSA, que é um exame de sangue, uma análise de sangue, é muito fácil, é a pessoa sujeitar-se a que retirem poucos centímetros cúbicos de sangue para se poder analisar o PSA. O outro exame, incrivelmente, é feito pelo médico, é um toque retal. É palpar a próstata com o dedo do médico, do técnico que saiba fazer o toque retal. De modo que são, ao contrário de muitas pessoas pensam, exames simples que fazem parte das guidelines atuais de rastreio do cancro da próstata no homem. O cancro da próstata no homem, a partir dos 50 anos na Europa, a partir dos 45 na América, que queira saber realmente se está em risco de poder estar com um cancro da próstata em desenvolvimento. São exames básicos que consistem realmente na dádiva de poucos centímetros cúbicos de sangue e num toque retal. Ou seja, e até ao final, presunção de benignidade. Sim, desde que não haja um indício de que possa haver um cancro da próstata, ficamos por aí. Se houver algum indício, como eu disse, neste momento o exame mais aceito, é o estado da arte neste momento, é a ressonância magnética nuclear, que se aplica nos casos em que queremos fazer um diagnóstico precoce, porque também a partir de uma certa idade esse diagnóstico precoce já não é tão importante assim. Por que digo isto? O cancro da próstata é preciso desmistificar também a ideia do cancro
porque o cancro da próstata, felizmente, tem uma característica fundamental, que é ser um cancro indolente. É um cancro que evolui, na maior parte das vezes, como eu disse há bocado, e é isso que ligamos em medicina, na maioria das vezes, muito lentamente, mesmo sem qualquer tratamento, de tal maneira que uma das formas de tratamento aceites mundialmente para o cancro da próstata é só vigilância. Chama-se vigilância ativa, sem um tratamento ativo, por assim dizer. Portanto, até isso pode ser feito em certas circunstâncias. Portanto, as pessoas precisam ter em mente que não precisam ter medo do cancro da próstata, porque, infelizmente, há cancros nos órgãos do nosso corpo, quer dos homens, quer das mulheres, cujos cancros são muito mais agressivos que o cancro da próstata. São galopantes. Como eu disse, em relação ao cancro da próstata, uma pequena porcentagem, que corresponde a 2%, não mais, desses cancros é que são dessa natureza. Os outros são geralmente indolentes. Se um cancro da próstata aparecer a partir dos 70, 75, 80 anos, não vale a pena terapêuticas muito agressivas, porque se calhar essa pessoa vai viver com o cancro e não vai morrer do cancro. Muitas vezes não sabe que o tem, outras vezes sabe porque faz a análise do PSA e calculamos que a pessoa possa ter, mas muitas vezes podemos utilizar métodos de tratamento que não interfiram muito com a vida da pessoa, porque potencialmente esse cancro ia dar problemas daí a 50 anos. Ora, se a pessoa, por exemplo, tiver 80, façamos as contas, não é? Nessa idade já a pessoa terá falecido por um outro motivo. Portanto, fazer uma terapia conservadora e não ter cancerofobia. Vamos fazer aqui uma pequena pausa para escutarmos as informações úteis desta quinzena com a Diana Ralha. Regressamos à conversa já de seguida. Fique por aí. Até já. Hoje vamos abordar um tema de grande relevância para a saúde masculina, relacionada com a saúde sexual e reprodutiva. Vamos falar de contracepção masculina. Muitas vezes, a responsabilidade pela contracepção recai apenas sobre as mulheres, mas é fundamental que os homens também conheçam e utilizem os métodos disponíveis. A vasectomia é, sem dúvida, o método contraceptivo masculino mais conhecido. Trata-se de um procedimento cirúrgico simples e eficaz que impede a passagem dos espermatozoides. No entanto, é importante ressaltar que a vasectomia é um método definitivo e deve ser considerado como uma decisão irreversível. O preservativo, por sua vez, é um método de barreira que, para além de prevenir a gravidez, oferece proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. É de fácil acesso e de fácil utilização, sendo uma excelente opção para aqueles que buscam uma contracepção segura e reversível. Embora a vasectomia e o preservativo sejam os métodos mais conhecidos, existem outras opções em desenvolvimento, como o gel espermicida, um gel que, ao ser aplicado no pênis antes da relação sexual, impede a movimentação dos espermatozoides, impedindo assim a gravidez. Há também em desenvolvimento a pílula masculina, uma pílula hormonal que diminui a produção de espermatozoides, similar em tudo à pílula feminina. A contracepção masculina é um direito e uma responsabilidade de todos os homens. Ao informar-se e ao utilizar métodos disponíveis, estará a contribuir para uma vida sexual mais saudável, segura e planeada. A escolha do método contraceptivo é uma decisão pessoal e deve ser tomada em conjunto com o seu parceiro ou parceira. Não tenha medo ou vergonha de falar sobre contracepção e sexualidade com os profissionais de saúde ou de pedir aconselhamento sobre os métodos disponíveis. Cada homem possui características e necessidades individuais e o médico poderá indicar a opção mais adequada para cada caso. Por fim, saiba que nos centros de saúde, os utentes têm acesso a uma variedade de métodos contraceptivos de forma totalmente gratuita. Esta medida visa garantir o planeamento familiar e a saúde reprodutiva de toda a população. Os métodos contraceptivos mais comuns, distribuídos gratuitamente nos centros de saúde, incluem preservativos, masculinos e em alguns casos femininos, contraceptivos orais femininos, implantes contraceptivos femininos, dispositivos intrauterinos, anéis vaginais, entre outros. Se quer saber mais sobre este tema, consulte o site contracepção.pt.
Este site oferece informações detalhadas sobre os diferentes métodos contraceptivos e inclui até um questionário para testar o seu conhecimento sobre este tema. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Hoje falamos sobre a saúde da próstata e o cancro da próstata com o urologista João Carlos Rabrindanat Dias, diretor do Serviço de Urologia da ULS do Médio Tejo, no Hospital de Tomar. Doutor, vamos prosseguir agora falando um bocadinho sobre a incidência do cancro da próstata em Portugal. Como é que estamos de números? Os dados epidemiológicos são realmente importantes e desde o aparecimento do PSA é óbvio que o diagnóstico do cancro da próstata sofreu uma revolução completa e de tal maneira que torna-se neste momento no homem o cancro mais incidente. Isto é, temos cerca de quase 8.000 casos novos por ano e uma mortalidade de cerca de 1.800. 1.800, 2.000, que tem vindo a diminuir exatamente pelo fato, mais uma vez, benéfico do PSA, permitir o diagnóstico mais atempado e logo que o armamental terapêutico tenha uma eficácia muito maior e, portanto, a mortalidade tem vindo a diminuir, apesar da sua alta incidência, devido ao diagnóstico que fazia-se muito mais frequentemente. De tal maneira que é o cancro mais frequente no homem, acima do cancro do pulmão e do cancro coloretal. Em termos de mortalidade, passa para terceiro lugar, sendo o cancro do pulmão e do coloretal ocupando os dois primeiros lugares, e o cancro da próstata o terceiro lugar, exatamente por aquilo que afirmei, que é o diagnóstico precoce e os métodos de tratamento também que existem hoje permitirem realmente ultrapassar a morte por cancro da próstata de uma forma muito mais fácil do que há uns tempos atrás. São boas notícias. Também relativamente ao tratamento. Que tratamentos é que temos disponível? Cirurgia? Olha, as notícias são ótimas. Realmente, eu não tenho um século de experiência, tenho 24 anos de especialista, porque acabei a especialidade em 2000, mas desde que entrei para o internato de urologia até hoje, a revolução em termos mudou, não é, de doutor? tratamento foi enorme, quer em termos de tratamento não cirúrgico, como tratamento cirúrgico. Digo isto porque o arsenal de medicamentos hoje à disposição, quer de primeira linha, quer de segunda linha, de primeira linha de manipulação hormonal, como já dissemos, o cancro da próstata é hormona dependente, portanto a manipulação hormonal ocupa um espaço muito importante. Depois do tratamento hormonal temos tratamentos de segunda linha espantosos em termos de imunoterapia, de terapêuticas farmacológicas anti-hormonais de segunda linha e até de quimioterapia, que permitem realmente que a sobrevivência no doente do cancro da próstata seja muito maior do que há uns anos. Por outro lado, quando falamos de tratamentos curativos como a cirurgia e como a radioterapia, porque só esses dois tratamentos é que têm potencial curativo, também a revolução foi espantosa. Em termos cirúrgicos, sabemos hoje que a tecnologia permite fazer cirurgia laparoscópica. Muito menos invasiva, não é? Muito menos invasiva. Em termos cirúrgicos, permite que os efeitos secundários inerentes à operação sejam muito menores, principalmente ao nível da tal esfera sexual e ao nível da perda involuntária de urina, que é chamada incontinência urinária, que são os efeitos secundários da cirurgia radical da próstata. E mais temidos, não é, doutor? Desculpe interromper. Portanto, afeta muito menos a função sexual ou urinária, ou praticamente pode nem sequer afetar. Não é? É exatamente isso. A cirurgia robótica tem essa grande vantagem ao ser muito mais precisa, muito mais rigorosa, permitir a manutenção das estruturas periprostáticas, nomeadamente os feixes vasculonervosos, muito melhor do que na cirurgia tradicional, clássica, e permite, desse modo, preservar a função sexual muito mais frequentemente do que na cirurgia clássica, porque estas estruturas são minúsculas e a olho nu são difíceis de se ver,
e com o apoio do robô conseguimos realmente preservar estas estruturas. Por outro lado, as próprias estruturas da continência também são melhor preservadas e a cirurgia robótica hoje em dia tem realmente essa mais-valia de permitir a cura do cancro da próstata com a manutenção realmente de uma qualidade de vida boa por parte do homem, que na maior parte das vezes não terá muita idade, porque é aí que se aplica mais o tipo de tratamento curativo. Por outro lado, a radioterapia também evoluiu muito e neste momento temos tratamentos de radioterapia intraprostática, chamada braquiterapia, que também tem... Braquiterapia, que consiste, é um tratamento que consiste na introdução, na localização do tumor de sementes de produto radioativo que vão fazer como se fosse uma radiação interna da próstata e também os próprios aparelhos de radioterapia externa hoje em dia são de geração muito mais moderna que permitem irradiar só o que se precisa e não danificar estruturas vizinhas, como isto é... como acontecia ainda há poucos anos. Como acontecia há uns anos. Isto é comparável a uma bomba de uma guerra, não é? A bomba atua onde cai, mas também faz efeitos chamados efeitos colaterais. E, portanto, os aparelhos de radioterapia modernos são de geração já muito mais avançada, permitem uma radiação muito mais precisa para os alvos a irradiar e danos colaterais muito menores. Portanto, resumindo, eu só boas penso notícias. Que a revolução em termos de tratamento do cancro da próstata foi espantosa. Porque a tecnologia evoluiu muito nas últimas 3 décadas, muitíssimo, incomparavelmente relativamente aos séculos anteriores, não é? De uma forma galopante. Com certeza, quer a tecnologia dos medicamentos, os medicamentos evoluíram muito, quer, como eu disse, a tecnologia dos aparelhos que utilizam meios físicos, como a radioterapia e a tecnologia das intervenções cirúrgicas. Muito bem, doutor. Ou seja, não há razões para, como dizíamos há pouco, para a cancerofobia impedir os homens de fazer aquilo que devem fazer, ou seja, consultas a partir dos 50 anos, consultas anuais, e não verem o cancro da próstata como um bicho-papão, certo? Com certeza. Eu tenho essa perspectiva e costumo dizer às pessoas, o cancro da próstata, que as pessoas tenham tranquilidade, porque o cancro da próstata, felizmente, é um cancro com que nós, urologistas, lidamos muito bem e estamos perfeitamente à vontade. E só para lhe dar uma ideia, em termos de cancros urológicos, até continua também a ser o cancro que se trata muito melhor. Temos cancros, mesmo a nível do aparelho urinário, muito mais agressivos e que a dificuldade de tratamento é muito maior. Suponho também que no tratamento seja importante o acompanhamento psicológico. É fundamental. É este ponto, não é? Porque estamos a tratar, tal como nos cancros da mama e no cancro dos ovários, enfim, todos os cancros que têm a ver com o aparelho reprodutor e com a função sexual, têm esta dimensão complexa de lidar também com esta questão psicológica difícil. Sim, a questão psicológica é importante, no cancro da mama, claro, porque afeta a imagem corporal, na maior parte das vezes. No cancro da próstata não tanto, porque a próstata não está visível, mas há sempre o conceito toca de que naquele símbolo. A próstata pode afetar o funcionamento do corpo do homem e o acompanhamento psicológico é importantíssimo. Mas, a par do acompanhamento psicológico, eu devo referir, neste tipo de abordagem do tratamento do cancro da próstata, que a multidisciplinaridade é importantíssima. Isto é, não é só a operação que é importante. Nós temos de atuar a equipa multidisciplinar. Neste momento, muitos tratamentos farmacológicos são efetuados pelos colegas da oncologia médica, tratamentos anti-hormonais de primeira linha, ainda nós urologistas conseguimos manipular bem. Os tratamentos de quimioterapia e de anti-hormonais de segunda linha, geralmente os oncologistas fazem com maior
maior acuidade, por assim dizer, e, portanto, a multidisciplinaridade é importante, quer na área de tratamento, quer na área dos exames de diagnóstico, isto é, a abordagem do cancro da próstata tem de ser vista na globalidade das áreas de intervenção. Nas áreas de diagnóstico, a importância do imagiologista é grande, a importância do nuclearista, que são os colegas que fazem os exames de medicina nuclear, também é muito grande, porque temos exames muito importantes neste momento de medicina nuclear, como seja a PET, que é o exame de medicina nuclear, que também dá informações muito importantes e que nos ajudam realmente a decidir da melhor maneira depois em termos de tratamento. Portanto, temos de encarar a abordagem do cancro da próstata como uma abordagem multidisciplinar e inclui, como é óbvio, também o psicólogo e outro tipo de técnicos de terapêutica, como por exemplo os técnicos também de fisioterapia, muitas vezes, que depois das intervenções pode haver necessidade de tratamentos de fisioterapia para ajudar a uma melhor recuperação depois de algum tratamento, nomeadamente cirúrgico. Foi uma conversa muito positiva. É muito positivo também dizer que todos estes tratamentos e as tecnologias mais recentes e as farmacologias mais recentes estão disponíveis na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e no Serviço de Urologia e nos outros serviços, nesta multidisciplinaridade que envolve o tratamento do cancro da próstata. Muito, muito obrigada, Dr. João Carlos Rabrindanate Dias. Eu que agradeço e espero ter contribuído para que a população, concretamente do nosso meio, do Médio Tejo, neste caso, tenha confiança realmente em abordar o assunto de uma forma desmistificada e sem tabus, e que procurem o urologista e sejam informados, mas sem entrar em grandes ansiedades e sem grandes fobias, como... E com esperança. Com esperança, exatamente. Voltamos daqui a 15 dias, neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.